Show de bola, pessoal. Coloquei a nossa aula para gravar aqui. Deixa eu só fixar aqui meu rosto para vocês. Vamos lá. Pessoal, para quem chegou agora, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos à aula, a primeira aula, né, do ciclo de liderança e gestão de pessoas. A professora Melissa já está conosco aqui. Obrigado pela presença, professora Melissa. Já eu vou passar a palavra para a professora Melissa. Pessoal, excepcionalmente hoje nós teremos uma aula, aliás, na próxima semana também, mas já eu explico para vocês. Hoje nós teremos uma aula um pouquinho mais curta, a professora Melissa está em viagem, tá bom? Então a professora separou um tempinho para a gente, mesmo em viagem, para poder ministrar o conteúdo para vocês, ok? Então a gente vai ter um intervalo de aula, aliás, nós teremos um período de aula um pouquinho mais curto, nós vamos até mais ou menos ali umas 8h20, tá bom, pessoal? Para que a professora Melissa tenha tempo de responder as dúvidas de vocês até as 8h30, beleza? Na semana que vem, a professora Melissa retorna, só que nós teremos que adiantar 30 minutinhos a nossa aula, beleza? Então nós começaremos a nossa aula às 7 e ponto, ok? Para a gente poder finalizar a nossa aula às 8. E depois, as outras duas aulas, a professora Melissa já vai estar aqui na cidade e ela vai conseguir ministrar para vocês o horário normal, né? Até estender um pouquinho, como a gente sempre faz, até as 21h30, beleza? Pessoal, antes de passar a palavra à professora Melissa, ela comentar aqui também, quero, em primeiro lugar aqui, cumprimentar as novas turmas de análise e desenvolvimento de sistemas e engenharia de software. Então, vou pedir para que todos deem as boas-vindas para a turma de agosto, setembro, né? O professor Alex está ficando doido, né? Então, quem está começando aqui conosco, seja muito bem-vindo. Vocês vão perceber que a faculdade de Facinte é uma faculdade diferente, né? O curso de análise e desenvolvimento de sistemas da faculdade de Facinte é um curso diferente. Tá? Vocês têm contato direto com o professor, nós trazemos profissionais de mercado aqui para que vocês tenham conteúdo de excelência, né? Não é aquele conteúdo estritamente acadêmico, o professor tira conteúdo de livro, não. A professora Melissa, por exemplo, é um grande exemplo nosso aqui. A professora Melissa tem uma vasta experiência no mercado de trabalho, a professora sempre traz a experiência dela. Então, pessoal, se sintam à vontade, vocês podem perguntar a qualquer momento para a professora Melissa, beleza? Então, novamente, duas boas-vindas à nova turma de engenharia de software e também de ADS, beleza? Vou cumprimentar a professora Melissa aqui. Professora Melissa, boa noite, professora. Obrigado pela presença, é um prazer ter a senhora aqui novamente. Boa noite, Alex. Eu que agradeço novamente o convite, né, da Facinte para continuar ministrando aulas. Nossa, fiquei feliz, né, de retornar aqui com essa turma. Bem-vindo aos que eu ainda não dei aula, bem-vindo à nova turma. Desejo vocês aí sucesso na caminhada de vocês e podem contar comigo, tá? Só peço desculpa aí essas duas aulas. Eu sou bailarina clássica, além de tudo. Verdade. A professora está numa elegância hoje, parabéns, professora. Mas é por causa do dia da bailarina, ó. Eu fiz um coque. Olha. E eu cortei o cabelo a semana passada e não gostei muito. Aí eu tô deixando ele mais preso até ele dar uma ajeitada. Tá ótimo, tá ótimo. Professora, vamos fazer na mesma metodologia que fizemos na última disciplina, tá? Inclusive hoje, pessoal, eu vou pedir para que vocês deixem as perguntas mais para o chat, tá? A professora tem um período menor de aula, a professora vai ministrar, mas os últimos 10 minutinhos a gente separa para que vocês possam fazer perguntas diretamente à professora. Beleza, professora? Pode ser assim? Pode. Então eu vou fazer assim, eu vou falar a matéria, entendeu? Porque, né, eu realmente, gente, eu tô em São Paulo e eu vou pegar um ônibus na Barra Funda. E eu tô longe da Barra Funda, entendeu? Então eu tenho que 8h30, tá? Já fechar o computador e chamar Uber, tá? Justamente. Então realmente eu não posso mesmo. Tá ótimo, professora, não tem problema. O pessoal aqui, então, acho que vai entender. Eu vou dar o conteúdo até 8h20, mais ou menos. Eu também não gosto de aula assim, eu prefiro interagir. Mas eu preciso dar esse conteúdo da aula 1 hoje, né? Senão depois eu vou ficar enrolada nas outras aulas. Então, vou dar todo o conteúdo, aí 8h20 eu volto e a gente faz esses 10 minutos, né? Aí, tá certo? Tá ótimo, obrigado novamente, professora. Professora, fique à vontade, estou no background. Sempre que a senhora precisar, pode me acionar aqui, que eu ajudo a senhora, beleza? Beleza. Boa aula, professora. Boa aula, pessoal. Então lá, então, gente, né? Oficialmente, boa noite para todos vocês. Hoje a gente vai falar de liderança e gestão de pessoas. Quem fez, né, a disciplina passada de comunicação empresarial, vocês vão entender que são disciplinas, lógico que a gente vai ver outras coisas, mas que estão muito correlacionadas, né? A comunicação organizacional, ela está em tudo. Então, é bom que vocês vão conseguir traçar um paralelo das coisas que a gente está falando aqui e lá. Então, essa é a aula 1, tá certo?
nós vamos falar sobre os fundamentos. Eu sempre começo com os fundamentos, com os conceitos, né? Do que a gente vai ver nessas 4 aulas, tá? Então, as minhas primeiras aulas sempre é uma base meio teórica, assim, para a gente palmilhar mais ou menos né, o que a gente vai fazer, tá? Como o Alex me disse que tinham, né, novos alunos, eu trouxe uma apresentação da minha pessoa. Porque, né, se fosse simplesmente as turmas da disciplina passada, eu não me apresentaria. Mas preciso fazer isso. Então, eu sou doutora em administração, sou graduada e mestre em administração, tudo pela Universidade Estadual de Maringá. E o meu doutorado eu fiz na área de cultura e consumo, que é uma área do marketing, uma área mais antropológica do marketing, que estuda exatamente como o consumo é um processo cultural. Além da minha carreira acadêmica, eu tenho mais de 20 anos de experiência nacional e internacional em gestão de negócio, consultoria estratégica, comunicação empresarial, como um todo. Tá? Eu trabalhei com empresas e com gerentes de projetos aqui no Brasil e no exterior, e fiz muitos projetos de negociações internacionais, gestão de parceria e expansão de mercado. Então, né? E quando fui, né, obviamente, trabalhei como consultora, fiz alguns projetos de recursos humanos também, fiz pesquisa de clima, fiz elaboração de cargos e salário, fiz muita elaboração de treinamento, então tenho bastante experiência aí na área de gestão de recursos humanos também, né? De gestão de pessoas. Hoje, a minha maior atividade é pesquisadora acadêmica, que eu faço, né? Que eu foco em pesquisa do comportamento do consumidor, tá? Eu tenho um podcast chamado Pode Consumir de Tudo Um Pouco, onde eu falo sobre relacionamentos amorosos e consumo, que é o tema da minha tese. Mas já tive cargos de liderança em algumas empresas privadas, então eu tenho aí uma vasta experiência, seja acadêmica quanto de mercado. Deixei aqui, ó, @Melissa Esperandil, para quem não, né, quiser me seguir lá no Instagram, tá certo? Então, como que a gente vai ser? Eu sempre gosto também de falar como que a gente vai fazer. Então, essa aula 1, a gente vai falar sobre fundamentos da gestão de pessoa. A aula 2, cultura, clima e desempenho organizacional. Lá em comunicação, a gente falou um pouco de cultura organizacional, né? Aqui a gente vai entrar mais no cerne da cultura organizacional, mais na questão conceitual mesmo. Vamos falar sobre liderança e desenvolvimento de equipes e como a comunicação é importante, né? Vamos falar um pouco disso também nesse momento. E, obviamente, não podemos deixar de falar sobre tecnologia, inovação e gestão de pessoas, tá? Então, as aulas vão ser delimitadas desta maneira, ok? Então, hoje, o que vai acontecer? A gente vai entender que momento que a gente está na gestão de pessoa, né? E para entender o momento que a gente está, a gente precisa entender como que a gente chegou até aqui, tá certo? E vamos ver aí os principais processos de gestão de pessoas, tá? Baseado no que a Venato, né? Que é um livro didático, né? O que a Venato ele tem livros didáticos em todas as áreas de gestão, e ele escreve muito bem e de forma muito didática e muito palatável sobre gestão de pessoas, que eu acho que eu vou trazer essa conceitualização dele para vocês, para a gente seguir com essa base, tá certo? Então, assim, na minha opinião, tá? Na minha opinião, não, né? Na minha opinião, de consultora, a gente está no maior desafio hoje em dia de gestão, são as pessoas, tá? Mão de obra está extremamente complicada. A gente vive um momento assim, que ao mesmo tempo que existem muitas vagas, elas não são preenchidas. E aí é óbvio, né, que a gente tem uma problemática muito profunda sobre isso, né, que a gente vai falar no decorrer da disciplina, mas a mão de obra é muito desafiadora, tá? E a gente vai entender aqui, começar a entender por que é tão desafiador assim contratar pessoas, né? Atrair essas pessoas, contratar, reter, desenvolver, né? Porque a gente nem sempre tem. E vamos falar aí que, na minha opinião, tem uma falta de alinhamento entre empresa e pessoas que querem trabalhar, né? Funcionários, digamos assim, tá? Então, clientes são pessoas, fornecedoras são pessoas e funcionários são pessoas. Tem até uma frase muito. Eu não sei quem falou, não vou lembrar quem falou isso, mas é que assim: se você não entende de pessoas, você não entende de negócio.
Tá? Então, eu queria que a gente... Não vou lembrar quem falou, eu trago para a aula que vem quem falou isso, quem foi o pensador, né, o gestor que falou isso. Mas é nisso que eu quero focar aqui nessa aula com vocês, tá certo? Então, como eu disse ali para vocês, primeira coisa é a gente compreender como que a gente chegou até o momento que a gente tá certo? Opa! Já vou deixar aqui. Mas a gente, né? Eu queria introduzir, antes de falar para vocês desse momento que a gente tá, eu queria introduzir um case que eu vi num congresso que eu fui o ano passado, em maio do ano passado, em maio de 2024. Eu fui para o Enampad não, para o EMA, para o Encontro de Marketing da Ampad, que é os divisionais. Eu vou para o Enampad agora, em outubro. E nesse congresso tem a área de moda, né? Porque cultura e consumo, a moda, quando a gente fala sobre isso, cultura e consumo, moda é uma área extremamente frutífera para o cultura e consumo, porque o consumo, na sociedade do consumo, a gente, não é que ela nasceu com a indústria da moda, mas a gente consegue explicá-la através da indústria da moda. E eu vi uma menina, era um TCC, gente, ela fez um trabalho sobre, né, qual que era a mudança no vestuário das pessoas que conseguiam um primeiro estágio. E dentro dessa pesquisa, ela se deparou com uma situação de uma menina, né, nos primeiros anos da faculdade, então, estagiária. Então, ela devia ter aí seus 20 anos, por aí. Então, era de uma geração bem nova, isso ano passado, pensa, né? Ela ia para a empresa sem sutiã, né? Porque é uma prática agora das meninas mais novas não utilizarem o sutiã. E aí isso estava causando um monte de problema, porque o uniforme era branco e ela ia, e o gestor era masculino, era um homem, então ficou assim uma situação bem desafiadora, né? Para o gestor, né? Como abordar esse assunto, um assunto extremamente delicado, mas também não dá para falar que a menina também é uma sem noção, porque a gente está nesse momento atual, né? De mulheres que não usam sutiã, então não é um problema pontual, né? Não é algo, não quero nem chamar de problema, né? Eu quero ser bem cuidadosa ao falar isso, mas é uma questão que não é pontual, uma questão que acontece com várias meninas jovens, né? Então, como que um gestor se dá ali nisso, né? Não tem essa resposta, a gente ficou discutindo muito tempo. Uns falaram, eu coloco uniforme, outros falaram, não, ela tem que aprender a usar sutiã, tem que chamar atenção, enfim, né? E no final das contas, a gente acabou não entendendo o que se fazer, tá? Mas eu queria só mostrar para vocês o momento que a gente tá? Então, como que a gente começa, assim, quando a gente fala sobre gestão de recursos humanos? Lá, né, no início, no Taylorismo, quem estudou aí, né, a teoria organizacional, quem fez administração, não acho que não é o caso de vocês, porque vocês não vão entrar tão teoricamente assim, mas lá no Taylorismo, no Fordismo, aonde se começam a dar os primeiros passos da gestão, nada mais que era administração de pessoal no sentido puramente operacional. O trabalhador, ele era simplesmente uma mão de obra que executava tarefas, certo? Então, o que acontecia? Os registros burocráticos, né, eram feitos de uma maneira em livro-ponto, caderno de contabilidade, e o foco era simplesmente, né, aumentar produção e reduzir custos, independente de necessidades, motivação de pessoal, né? O trabalhador, ele era visto realmente como uma peça na engrenagem, até de uma maneira extremamente mecânica, né? Extremamente mecânica e como, assim, facilmente substituível. Então, a gestão que se fazia é quem estava lá, quanto se pagava, quanto tempo ficava, enfim, assim era, tá certo? Não quero entrar muito nos detalhes, mas era basicamente isso. Depois, né,
entre 1960 e 1980, quando a gente começa a entender, né, sobre alguns direitos, a fazer coisas que a gente precisava fazer, né, enfim, vem uma mudança social. Então, entre 1960 e 80, né, surgem as leis trabalhistas, né, aqui a Constituição de 88 finca, né, as leis trabalhistas de uma maneira bem sólida no nosso país, mas aí começa. Então, aqui não era simplesmente uma peça na engrenagem totalmente substituível. E aqui a gente começa a entender a mão de obra como recursos organizacionais, que precisam de estratégias, né? De estratégias para serem administradas de uma maneira mais eficiente, tá? Então começa-se, né? Recrutamento e seleção um pouco mais estruturados, treinamento e desenvolvimento, começa a se dar aquela cara mais de, né, humanizada, digamos assim, dentro da gestão de pessoas, tá? De qualquer maneira, ainda se predominava uma visão extremamente instrumental, tá? O trabalhador ainda era um recurso que era alocado e desalocado, controlado, semelhante a máquinas e equipamentos. Só que já vem aquela coisa assim que o ser humano não é uma máquina, então existem ações que precisamos fazer para que essa pessoa fique, né? E para que a gente consiga, de uma melhor maneira, né, organizar os recursos humanos, tá certo? E aí, mais ou menos na década de 90 e até hoje, né? Obviamente que dentro de 90 até hoje, eu fiz um apanhadão, né, gente? Resumido, porque a gente não tem tempo para entrar aqui, também não é isso, é só para vocês entenderem, né, como que a gente chegou até aqui. É claro que de 90 até hoje a gente tem a gestão de pessoas, mas passando por várias fases, e eu acho que ainda, né, temos muito que aprender, porque ainda falo que ainda tem muito problema de gestão de pessoa, tá? Eu que sou consultora, que trabalho por aí, escuto muito disso. Ninguém quer trabalhar, ninguém quer fazer nada, as pessoas estão folgadas, as pessoas, né, são assim, são assado, mas isso a gente vai ver que é uma mudança geracional completa e que não adianta a gente ficar aqui falando que as pessoas não querem trabalhar, que as pessoas não querem nada com nada. Empresas e pessoas, né, e funcionários, a gente vai ter que se alinhar de uma maneira onde existe uma relação ganha-ganha, né? A gente não vai, o trabalhador não está mais aceitando essa relação que só um lado ganha, tá? Então, hoje, né? Hoje, no momento, as empresas, elas precisam de verdade, tá? Elas não fazem isso porque elas são boazinhas, porque elas viram que elas precisam desenvolver a gestão de pessoas de uma maneira mais estratégica possível, e também não é só por questão de estratégia, é entender que estamos lidando com pessoas humanas. Pessoas humanas, elas são falhas, elas têm inúmeros problemas, elas têm motivações, elas têm quereres e planos e objetivos, enfim, e várias coisas desse jeito, tá? Ai, gente, a gente vive no capitalismo, as empresas são boazinhas? Não, as empresas não são boazinhas, né? Eu sempre costumo falar isso, elas aprenderam que um trabalhador feliz, um trabalhador satisfeito, ele produz muito mais que um trabalhador, né, que esteja ali simplesmente por conta de um salário no final do mês. Obviamente, né, gente, eu sempre bato nessa tecla. O salário é a principal coisa que a gente trabalha, é por isso que a gente trabalha, tá? Óbvio que se a gente se divertir, se a gente gostar do que a gente faz, se a gente tiver aquele senso de conquista no que a gente faz, isso é muito importante também, tá? Então, hoje, né, dentro da gestão de pessoas, temos algumas coisas do tipo, né? Engajamento e motivação, desenvolvimento. A gente falou bastante nas aulas de comunicação empresarial, né? Soft skills, hard skills, né? Coisas do tipo. A gente, né, é muito importante o pertencimento, da pessoa se sentir pertencente onde ela está. Qualidade de vida, né, gente? Estamos aí brigando por uma. Vou falar brigando porque eu sou da classe trabalhadora, né? Por uma gestão aí 5x2 que faz diferença, né? Eu vejo muito assim, às vezes as pessoas falam assim, ninguém mais quer trabalhar no mercado. Não, calma. Né? As pessoas talvez não queiram trabalhar numa escala 6x1 para ganhar R$ 1.500 no final do mês.
né? Isso aí tá, né? Porque eu já trabalhei em escala 6x1, já trabalhei em shopping, é extremamente cansativo, né? Então, estamos aí querendo mais qualidade, né? E sempre de uma maneira mais, né, colaborativa. Então, a gestão de pessoas, ela já, por necessidade, ela tem um papel extremamente estratégico, porque ainda, tá certo? A máquina não dominou. O humano, ele se faz necessário para que as organizações continuem trabalhando. A máquina ainda, nós não estamos nesse momento de máquina ter dominado completamente. E eu, sinceramente, eu acredito que eu, com a minha idade, não verei esse momento, não sei, né? Se minha sobrinha, que tem 6 anos, um dia ela verá. Mas não acredito que eu verei, porque eu ainda acho que a máquina vem aí para ajudar a gente, mas eu ainda acredito que o ser humano não será substituído tão cedo, tá certo? Então, nós vamos falar, né? Falando disso, a gente vai entrar nessa questão de conceito sobre, né, gestão de pessoas, que tem 6 processos principais: agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar pessoas, tá? É isso a gestão de pessoas, tá certo? Então, só para entender uma síntese, né? Administração de pessoal, foco no controle burocrático; recursos humanos, foco na administração de recursos humanos com técnicas de gestão; gestão de pessoas, que é o que a gente vai falar nessa disciplina e vamos desenvolver nessa disciplina. A gente vai ter um foco mais estratégico, valorizando o indivíduo como parceiro essencial para o sucesso organizacional, tá certo? E eu acredito nisso piamente, tá? Eu acredito que se as empresas não fizerem isso, essas empresas não vão sobreviver, tá certo? Então, gente, o que a gente acontece assim, sabe? Deixa eu ver o horário aqui só para ver. Não, deixa eu terminar, daí a gente fala. Professora, 19h57, tá? Não, eu tenho medo, eu queria abrir um pouco para pergunta, mas aí eu tenho medo da gente se empolgar e não dá tempo. E eu preciso Tá ótimo. terminar esse conteúdo, aí a gente conversa. Ok. Então, a gente tem, né, hoje em dia, né, questões políticas, econômicas, tecnologia e de sociedade que influenciam no contexto de gestão. Né? Lembra, né, gente? Não sei se vocês tiveram matérias de administração. Então, organizações, elas estão inseridas em um contexto, tá? Então, tudo o que acontece fora das organizações tem impacto direto nas organizações. Então, assim, primeira coisa que vem acontecendo ali dos anos 90, né, que a gente colocou: globalização, né? Globalização, a gente tem acesso a muito mais informação, tá? Tem muito mais troca entre países e mercados e culturas, e isso impacta nessas 4 dimensões: política, economia, tecnologia e sociedade. Impacta bastante, tá? Vamos lá chegar lá na quarta aula, quando a gente for falar do contexto digital na gestão de pessoas, né, gente? Então imagina, tá? Política. O que acontece, né? O que acontece? Aberturas de mercados e acordos internacionais. Por exemplo, quando a gente trabalha em empresas grandes, empresas que são de capital aberto, que estão, né, no mercado financeiro, as leis trabalhistas, elas ficam extremamente rigorosas, porque você precisa de certificações. Você só consegue certificações. Lembra que a gente falou na disciplina de comunicação organizacional sobre os pilares da sustentabilidade? Então, o ser humano é um pilar da sustentabilidade, tá certo? Então, a gente precisa de muitas questões, né? As empresas precisam seguir a risca as leis trabalhistas. Então, elas acabam seguindo não só por ética,
amanhã eu dou aula numa outra faculdade que eu dou aula sobre marketing, analytics marketing. E eu estou na segunda aula e eu estou falando sobre canais de atração e retenção de lead, né? E aí eu estou pensando, eu estou fazendo uma coisa que já vai mudar. O ano que vem já vou não vai. Eu não tenho ainda tanto essa fotografia agora na minha cabeça, mas a inteligência artificial vai mudar radicalmente como a gente faz, né? Tudo que a gente sabe de analytics até agora, de coleta de dados e armazenagem e análise de dados, vai mudar radicalmente. O ChatGPT, não sei quem já usa, você já vai. Eu tenho certeza que a gente, né, usa o SEO como maneiras de como a sua empresa fica posicionada no Google, agora é no ChatGPT. Porque, dependendo dos comandos que você dá pelo ChatGPT, ele vai lá, né, a procurar na web. Então, vai mudar tudo. Estava pensando nisso hoje. Então, imagina, né? Já a questão da automatização do trabalho, né? Já algo que não é algo que está vindo, começou desde ontem, já começou há um tempo. Então, isso muda muito. Ferramentas digitais. Outra coisa, né, gente? Trabalho remoto e híbrido. Né? Depois da pandemia, isso mudou drasticamente. Isso muda ferramentas que as pessoas usam, modelos de gestão, tá certo? E também trabalhador. Eu vou falar, Melissa, eu não trabalho. Eu cheguei num patamar na minha vida que eu não trabalho mais cumprindo horário. Se você quiser, tipo assim, eu até comecei um trabalho, gente, aqui no Mercadão de Maringá, no marketing. E eles quiseram presencial. E eu negociei com eles. Falei, não, eu não trabalho. Assim, eu não trabalho. Eu não tenho problema em ir presencialmente quando precisa. Mas eu não cumpro mais horário. Se você me falar assim, eu preciso ficar das 2 às 8. Aí acabou o que eu tenho que fazer. E às 6 horas da tarde eu tenho que ficar lá esperando 2 horas da tarde porque eu tenho que bater ponto. Eu já estou num outro patamar na minha vida. E eu falei exatamente isso para eles. Ainda falei, entendo vocês, porque eu sei que, né, tem pessoas que precisam estar no trabalho, mas esse não é o meu caso. Eu funciono extremamente bem dentro da minha casa. Então, isso exige que as pessoas estejam mais abertas. Então, exige, né, outros tipos de gestão. E a sociedade, né? Pensa, hoje a gente tem diferentes gerações convivendo no mesmo ambiente, tá? Então, a gente tem, as pessoas estão cada vez mais produtivas. Eu tenho 47 anos, gente. Eu estou na minha fase mais produtiva. Você está entendendo? Meu avô se aposentou com 48 anos. Né? Eu estou na minha fase que eu mais produzo, que eu mais ganho, que eu estou melhor. E assim, eu estou só apenas começando. O doutorado que eu defendia há 20 anos atrás, o doutorado era o fim da carreira. Hoje em dia é só o começo, sabe? Então mudou demais. E eu vou trabalhar com pessoas que têm 20 anos e com pessoas que têm 70. Então, você imagina, né? Como que é isso dentro do contexto de trabalho? A diversidade cultural, né? Hoje em dia, e eu acho isso super positivo, uma pauta essencial. Quanto mais diverso o ambiente, eu acho mais produtivo. Quanto mais ideias diferentes, melhor. Então, né, as gerações mais novas, elas não trabalham só por dinheiro, elas querem um propósito, tá? Elas têm um outro tipo de motivação, bem diferente da minha geração. Então, a gente tem todos esses fatores, né, que a gente chega hoje na gestão de pessoas, tá certo? E aí eu quero trazer um pouco, né, essa questão da geracional, tá? Que eu peguei aí 4 nomenclaturas, né? Que eu esqueci de ver, mas tem um autor que deu essa nomenclatura, tá? Que a gente usa, tá certo? Isso é uma questão teórica. Esqueci de pegar o nome dele, mas eu pego também para outra aula. Tem 2 coisas para trazer para vocês na outra aula. Se o Alex puder anotar e me lembrar, Alex, tá? Que é a frase lá de quem não entende de pessoas, e essa questão aqui, quem é o autor que cunhou essas nomenclaturas aqui. Professora Melissa, teve um aluno que trouxe o nome do autor. Simon Sinek seria esse autor? O Simon Sinek, ele falou das frases, né? Não, das frases não, de quem não entende de pessoas, não entende de negócio, né? Exatamente, professora, sim, senhora. Isso mesmo, ele mesmo. Então foi o Simon, então eu só preciso trazer o autor aqui. Então, assim, os baby boomers, gente, que são praticamente, né, os meus pais, é aquela geração, gente, né, que
que o que aconteceu? Eles vieram no mundo onde o mundo estava, né, explodindo, assim, de 46 a 64, muitos processos, mas, assim, era uma geração que eles tinham a vida desenhada, que foi eu falo que a minha geração, a geração X, é a mais perdida. Porque foi, né, é aquela geração que eles, o que acontecia, né? Tinha muito respeito à hierarquia, as pessoas entravam numa empresa, ficavam lá por, né, 30, 40 anos, se aposentava, casava, comprava a casa própria, né? Tipo, acontecia isso e era isso, né? Uma estabilidade total, assim, óbvio, né? Tirando um ou outro, enfim, mas era isso que acontecia. Depois vem a geração X, que é a minha geração, tá certo? Eu sou da geração X. Então a gente já começa a ter um equilíbrio maior entre vida pessoal e profissional, mas ainda eu não cresci com a internet. Eu fui preparada para aquele mundo dos baby boomers, né? Então eu tenho um pouco mais de tolerância à regra, à estrutura, à hierarquia, por mais que já fui entrando ali, né, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, né, em telefone celular, em rede social, blá, 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 eu ainda cresci com uma estrutura um pouco mais rígida, tá certo? Depois vieram, né, os millennials, tá certo? Que é a galera que tem aí seus 30 anos por aí, tá? Então, eles já começam a buscar um pouco mais de oportunidade, crescimento, né? Eles já têm uma flexibilidade maior de vida, já começam a não esperar, né, que tenha uma aposentadoria, casa própria. Eu conheci muitos milênios, conheci umas 2 meninas que uns tempo atrás venderam tudo e foram viajar, virar nômade digital, né? Da minha idade, já as pessoas têm muito receio de fazer isso, mas os milênios, eles topam mais. E aí a gente tem a geração Z, que é a partir de 97, que é a primeira geração totalmente digital, conectada desde a infância. Então, eles, né, são completamente diferentes. Eles já não se falam em aposentadoria, eles não têm muito apego a estruturas muito rígidas, eles, né, já vêm no mundo que as mudanças acontecem de uma maneira muito rápida. Então, eles buscam outros tipos de trabalho, né? Mais dinâmicos, mais criativos, que dê um pouco mais de liberdade geográfica a eles, entendeu? E que tenham um impacto social. Então, você imagina que hoje as empresas, elas têm essas quatro, né, digamos, linhas de pessoas, tá certo? Então, é muito fácil para a gente, que eu sou do milênio, ela fala assim, nossa, eu sou da geração X, a galera fala assim, nossa, geração Z não quer nada com nada, eles não fazem nada. Não, mas é que eles estão num ambiente socialmente muito diverso daquele no qual que eu cresci, tá certo? Eu cresci na escassez de trabalho. A gente entrava no trabalho, você tinha que dar o seu sangue, porque tinha mais umas 500 pessoas para ser substituída. Hoje é o contrário. Hoje acaba tendo mais vagas de trabalho do que pessoas para trabalhar. Então, é um pouco diferente, tá certo? Eu não quero falar quem tá certo, quem tá errado, ficar polemizando, ficar apontando o dedo, não. Nem para a empresa, nem para os funcionários, nem para as pessoas. Mas eu quero mostrar para vocês os desafios da gestão de pessoa nos dias de hoje, tá certo? E aí, gente, só para eu finalizar aqui, que daí é bom que eu termine e a gente vai falar um pouquinho, sobra uns 15 minutos para a gente conversar, que eu acho bacana, que eu acho que vocês devem, se vocês, né, estiverem participando igual a aula passada, o chat deve estar cheio de pergunta, né? E aí é o seguinte, a gente tendo em consideração, né, o contexto social que vivemos agora, eu quero que vocês saiam daqui pensando nos processos de gestão de pessoas dessa maneira, do que a Venato. Então, primeira coisa é agregar pessoas, é fazer o recrutamento e seleção, trazer as pessoas certas para a organização. Trazer as pessoas certas, pessoal, nem sempre é a mais qualificada, é aquela que vai ter os mesmos valores que a sua organização, tá certo? Eu não sei, eu acho que eu fico muito pensativa, qual que é o problema hoje em dia? Porque é isso, você vê eu também fiquei
procurando, né, por essa questão que eu quero voltar para o mercado, que eu não quero ficar só na área acadêmica, você procura, você manda, né, vários currículos, você manda 30 currículos por dia, você faz, né, escreve currículo diferente para várias áreas, enfim, e você não recebe, né, nada, você não recebe nenhum feedback, você não recebe nenhuma chamada. Ao mesmo tempo, você olha lá, deu 200 candidaturas e aquela vaga fica aberta, né? Tipo assim, 5 meses, aí eles promovem, você fala, gente, mas tem 200 pessoas, não é possível que não tenha uma pessoa, né? Que de 200 que se interessaram, né? Enfim, eu ainda não sei qual que é o problema, assim, sabe? Eu ainda imagino, mas às vezes eu fico bem pensativa sobre isso. Então, aplicar pessoas, né, é fazer a definição de cargos, é o que vai precisar, qual competência ela vai precisar, é fazer esse alinhamento, porque também acho que isso acontece muito, sabe? Tipo assim, quer uma pessoa para tirar xerox, nenhum menospreza, sem menosprezar nenhum cargo. Mas aí quer que a pessoa que vai tirar xerox tenha 2 anos de experiência. Eu falo, gente, mas será que precisa, sabe? Quando eu trabalhava na Apple, uma vez eu dei muita risada. A TI precisava de um estagiário. Gente, os requisitos que eles queriam do estagiário, eu olhei para eles e falei, gente, ninguém de vocês tem. Ninguém que está trabalhando aqui tem. Como é que você está se exigindo isso no estagiário? Então, eu tinha que falar francês, tinha que falar inglês, tinha que ter experiência com metodologias ágeis. Falei, como assim? Ninguém aqui fala francês. Não tinha uma pessoa que falava francês no departamento. Então, você vê como, né, tem uma, né, como assim, né? A recompensa, né, gente? Salários, benefícios, né, plano de carreira, home office, né, jornadas flexíveis, enfim. Tem que desenvolver as pessoas, tem que treinar as pessoas, é constante. As empresas ficam muito assim, mas eu vou treinar essas pessoas, aí eu vou treinar elas e elas vão embora. Sim, você está entendendo? O pior é você não fazer nada e elas ficarem lá para sempre. Entendeu? Então tem que treinar, tá? Como que a gente mantém essas pessoas? Eu falei para vocês, né? Não foi na aula de comunicação que eu falei que eu uma vez fiz uma consultoria e a gente descobriu que os funcionários trocavam de trabalho por causa de R$ 200. Novamente, não estou menosprezando os R$ 200. Mas se você está 3 anos numa empresa, que você está ali, você conhece todo o processo, você trocar por R$ 200 é muito pouco para a pessoa tirar de uma empresa para outra. O que estava acontecendo, né? E, obviamente, quando a gente fala monitorar pessoas, é entender qual que é o resultado dessas pessoas, sejam individuais e coletivos, para que a gente possa, né, agregar pessoas, aplicar pessoas, recomendar pessoas, desenvolver pessoas e manter as pessoas, tá? Então, a gente vai, eu acho que hoje era isso. Acho que hoje era isso, né, que eu queria falar. Só terminando aqui, para a gente finalizar a parte teórica, a gente conversar um pouco sobre tudo isso que eu falei, né? Então, as pessoas, elas geram inovação, tá? Novas ideias surgem da criatividade, pessoas constroem os relacionamentos, as pessoas criam valor e as pessoas que dão vida à estratégia, tá? E isso, estamos falando só de pessoas que trabalham dentro da empresa. Essa, por mais que a gente cita aqui que existem fornecedores, clientes, essa disciplina, a gente vai focar na questão dos colaboradores, tá certo? Eu vou voltar aqui para vocês, eu quero saber se alguém quer falar, se a gente, né? Professora, temos comentários bastante relevantes aqui. Eu posso começar a ler para a senhora comenta também. O que a senhora acha? Tá. Vamos lá. Professora, o Theos Oliveira comentou isso lá no início da nossa aula. Professor ou professora tem um sério problema com pessoas, embora tenha uma boa comunicação e sei resolver conflitos, até por conta da minha primeira faculdade, mas não gosto de pessoas. Alguma dica para que eu possa melhorar isso? Pois tenho muito problema com líderes por conta do meu jeito. Nossa, você. Foi sincero Esse o foi. Theos aqui, né? Bom, pelo Ô, menos ele é sincero, né? licença, fui eu, boa Ô, noite. Theos, boa noite, querido, tudo bem? Bom, é porque, Deus, assim, aprofundar... eu vou te falar uma coisa assim que eu falaria para as pessoas que eu trabalho. Você faz algum tipo de terapia, sabe? Porque assim,
você para você trabalhar num ambiente organizacional, você vai ter que lidar com pessoas, né? Você vai ter que lidar com pessoas. Mesmo que se você for da área de TI, que TI fica lá, né? Você vai ter que lidar com pessoas, você vai ter que lidar com hierarquia. E assim, primeira coisa é procurar trabalhos onde a estrutura seja um pouco mais flexível. E segunda coisa é você fazer um tipo de terapia de autoconhecimento para entender por que você tem tanta esse furor, né, com as pessoas, que é muito difícil para você conseguir lidar melhor, tá? Porque assim, dentro de quando a gente fala de organização, por mais que até se você trabalhar sozinho, né, em algum momento você vai ter que lidar com as pessoas. Então é melhor que você saiba lidar para o seu próprio bem, porque eu imagino que deve ser sofrido para você, né? Enfim. É demais, porque eu atuo dentro da área do direito. Então, e assim, meu primeiro estágio, na época de estágio, meu primeiro estágio foi na área civil. Então, eu lidava muito com divórcio, com herança e tudo mais. E eu odiava, porque, caramba, eu tinha que lidar com a pessoa e explicava, e a pessoa não entendia, queria aquilo. E eu explicava que não dava, e a pessoa insistia. Eu falei, gente, não dá, eu não consigo lidar com pessoas. Aí eu passava para o advogado responsável, ele, não, mas você tem que aprender. Eu falei, não, não quero. Aí eu já expliquei de todas as formas e não consigo, a pessoa não entra na cabeça isso. Ele, não, e ele acabava forçando aquilo para mim, e eu não gostava daquilo, realmente eu acabava me isolando. Então, assim, a minha sala era isolada, totalmente isolada. Eu ia para um canto, ficava quieto lá na minha, lá, e o pessoal batia na porta, eu, ai meu Deus do O céu, o que Theos é vocês poucas querem? ideias, professora Melissa. A paciência é muito curta. Eu Muito acho que curta. é isso, você vai ter que trabalhar na sua paciência, entendeu? Porque não tem como. Não dá mais o direito, né? Você trabalhando na área do direito, imagina, é resolver problema dos outros. Pois é, eu queria ficar mais chateado. Depois eu parava e falei, gente, o problema não é nem meu. O que eu tô esquentando cabeça com um troço que não é nem meu, cara? Meu problema eu não tô nem resolvendo. Você está fazendo qual curso? Eu tô fazendo engenharia de software. Porque eu acho que daí você. Porque daí você, né? É um curso, pelo que eu entendo, você tem que lidar menos com pessoas, mas você vai ter esse desafio sempre, Theos. O mínimo de pessoas que eu puder lidar, eu já tô agradecendo. Professor, acho que a Viviane está com a mão levantada, provavelmente ela quer entrar nessa conversa aqui. Ele vai entrar numa squad que tem 30 pessoas, 4 PLs, 2 gerentes e uma porrada de QA, coitado. Exatamente, Paula. Eu já vou apresentar um argumento, mas como o nosso tempo está curtinho, professora, eu posso passar a palavra acho que a Viviane está com a mão levantada? Pode passar. Viviane, pode falar, querido, por favor. Não, só um conselho para o colega que aconteceu comigo. Eu era doida demais para ser normal, normal demais para ser doida. Então, assim, a empresa que descobriu, até mesmo por essas questões, que eu era autista, e aí chegou o consentimento, porque por ter altas habilidades, tudo, e então para eles era interessante. E aí é o que os colegas falou, hoje eu vivo num sítio, eu vejo menos pessoas, tenho menos contato, mas continuo tendo, viu, Theo? É terapia. É terapia e descobrir o que realmente é. E explorar o seu melhor. É isso, professora. Muito obrigada, Viviane. Muito obrigada. Professora, eu até quero comprar um sítio, mas não por lidar com pessoas, é porque o sítio tá caro, né? Ultimamente, sítio tá caro, então vai ser o meu sonho de consumo montar um sítiozinho para mim no final da minha carreira e aproveitar o resto da vida. Eu gostaria também de ter. Professora, vou passar aqui, acho que tem mais perguntas. A Tânia comentou assim, ó, eu sou administradora e no meu emprego atual ainda estamos no taylorismo, né, na administração científica. Mas acontece. Isso, só que eu acho que tem muitas empresas que estão ainda na visão da administração científica, né, professora? Sobre o uniforme da garota, da garota que a senhora comentou sobre a lingerie, professora. Sobre o uniforme da garota, sugiro que seja feito com um tecido mais grosso na frente e algo... ou algum tipo de reforço. Sim. A gente falou que era uniforme também,
um uniforme melhor, né? Um uniforme para isso, né? Enfim, porque a gente comentou sobre isso, que a questão era melhorar o uniforme na hora ali, sabe? Da discussão. Eu Tá ótimo. concordo. Justamente. Professora Alessandra acabou perguntando ali depois, professora, sobre profissionais acima de 40 anos, principalmente na área de tecnologia. Qual a sua opinião? Ainda existe preconceito? Eu acho que sim, que existe, mas é uma coisa que está cada vez diminuindo, entendeu? Até, assim, é uma coisa que eu falo para vocês, até essa diferença geracional mesmo, né? Das pessoas que são mais. E isso não é uma generalização, tá, gente? As pessoas com 40 a mais, eu acho que a gente tem um pouco mais de envergadura, certo? E você se mantendo atualizado hoje em dia, a idade, né, não é tanto um problema, tá? Então, assim, você vê pessoas trocando de carreira, de profissão totalmente com 50 anos hoje em dia. Então, eu acho que está cada vez mais indo para um local aonde isso vai ser cada vez mais menos um problema. Mas ainda não é, tá, gente? Ainda não é, porque hoje em dia a gente está na era da máquina. O que eu vejo muito assim é muito robô, é muito robô tendo. É muito robô olhando os currículos, sabe? Então, assim, é por palavras-chave, e aí eles medem, às vezes põem filtro de idade, entendeu? E assim, os profissionais mais velhos têm de uma área no mercado que eles vão querer ganhar mais, que eles têm mais experiência, entendeu? Só que eu estou participando eu já vi pessoas, quando eu fiquei no turismo, as agências de turismo, as pessoas falam, eu quero pessoa 40 a mais. Eu vi umas 5 pessoas falando isso. Eu quero pessoa 40 a mais. Entendeu? Professora, só pegando um gancho, boa noite, é Marcos. Só pegando um gancho do que a senhora está falando aí, é interessante. Essa semana que passou, eu mandei meu currículo para um grupo, uma administradora que tem aqui no meu estado. Eu mandei para duas funções, para a área de TI e para a área de gestão. Sim. A senhora acredita que eles me chamaram para fazer entrevista para a área de gestão, mas não me chamaram para a área de TI? Olha lá. Né? Bem o que a senhora disse. E é o mesmo grupo. Eles abriram para a área de TI e para a área de gestão. Eles me chamaram para a gestão e eu estou na casa dos 40. Me chamaram para a área de gestão, mas não me chamaram para a área de TI. Então, sexta-feira eu fiz a entrevista. Ainda TI tem esse. Mas olha, eu juro, eu acho que cada vez mais. Eu acho que cada vez mais a gente precisa. É um estigma que vai diminuir, mas ainda tem. Não vou falar que não tem, tá? Professora. Vamos lá, Alessandra. Boa noite. Boa noite, pode eu já trabalho na área de tecnologia, já tem uns 4 ou 5 anos, né? E eu percebi, eu fiquei até levantei essa hipótese de ser por causa de idade, porque eu tô com 42 anos e nesses últimos 3 meses eu mandei currículo e eu só tive resposta negativa. E eu falei, caramba, será que está relacionado à idade? Porque em relação à atualização, eu estou sempre estudando, né? Sempre fazendo os cursos dentro da área, né? Faculdade e tal. Mas eu fiquei bem preocupada com isso. Eu vou dar uma pesquisada mais na área de TI, porque, né, assim, eu realmente quero entender melhor. Assim, na agência que eu trabalhei, que a gente precisou contratar, as pessoas não estão colocando mais idade no currículo. E a gente até achou estranho, a gente queria que colocasse, porque a gestora que estava comigo, ela falava, eu não quero pessoa nova, eu quero pessoa com mais de 40, quero pessoa que não precisa ficar fazendo gestão e tal. Eu acho que ainda tire a idade, não sei se você tem lá a sua data de nascimento, que é uma prática que as pessoas não precisam mais colocar, porque aí porque isso que eu falo, né? Eu acho isso muito prejudicial o que está acontecendo hoje.
que ao mesmo tempo que a internet dá um sentido de muitas opções para a gente, as pessoas elas não podem ler 300 currículos, não existe para isso. Então, o que eles fazem? Eles fazem a questão do recrutamento através de robô. Então, tem que ter a palavra tal. Eles colocam até a universidade. Entendeu? Tipo, formada na universidade tal, mora no bairro tal. Você está entendendo? Né? Então, assim, isso é prejudicial, porque acaba fazendo uma peneira ruim. Então, assim, e continua, né, gente? A gente sabe para trocar de trabalho, você tem que mandar para sempre ter devolutivo de 2, né? E é isso. E aí, gente, assim, já que a gente está falando sobre isso, é muito importante ter o LinkedIn atualizado, sabe? Porque, assim, hoje em dia as empresas, elas fazem mais esse tipo de recrutamento, sabe? Ativo. Professora, lhe interrompendo de novo. Porque elas vão atrás das pessoas, sabe? Assim. Lhe interrompendo de novo, mas corroborando aí com o que a senhora está falando, essa questão do LinkedIn é muito importante, porque meu currículo foi pego lá. Eu não mandei currículo para o grupo. Eles acharam, entraram em contato comigo. Eu estava fora do meu estado, em outro estado aqui do Nordeste, e eles ligaram perguntando. Eu disse, hoje eu não posso porque eu estou viajando, mas amanhã dá certo. Mas eles pegaram pelo LinkedIn. Quando eu fui procurar saber, eles disseram, não, foi pelo LinkedIn que eu peguei teu currículo. É bem isso. É bem isso, porque é o jeito que as pessoas estão contratando hoje, porque... Não, eu acho que tem que fazer todas as coisas. Tem que entrar na Cato, entrar no LinkedIn, entrar em todas as coisas, tá? Gente, eu vou abrir... Como eu tenho aqui o Theo já falou, eu só mais uma pessoa pode falar, porque eu realmente tenho que ir, gente, senão eu perco o ônibus e aí perde. Tá ótimo, professora. Só para a gente poder encerrar, então, vou passar a palavra à Francislene, que ainda não falou. O Theo já falou. Theo, se você quiser dar meus e-mails para ele lá, e ele pode me contatar, e eu continuo a conversa com ele amanhã de bom grado. Beleza, pessoal. Professora, tem compromisso. Francislene, bem rapidinho para a gente poder encerrar nossa aula, querida, por favor. Oi, boa noite, pessoal. Eu entrei agora, que eu entrei atrasada e caí de paraquedas. Não tem problema. Eu trabalho na área de tecnologia e justamente eu trabalho no RH da tecnologia. Que maravilhosa! Então, assim, eu estava vendo aqui o pessoal falando sobre idade. Eu trabalho como qualidade na área de tecnologia dentro de uma squad que a gente ela é do RH, né? E, assim... Gestão de pessoas é uma coisa bem complicada, né? No meu caso, eu trabalho do outro lado ali, mas tem muito casos de recrutadores, né? Eu noto que os recrutadores eles estão abordando muito ali no LinkedIn. E aí, uma dica para vocês que estão procurando. Gente, não fica adicionando amiguinho que é da tecnologia. Vai no LinkedIn e coloca lá, recruiter, adiciona eles, vai atrás deles, não vai procurar vaga, procura eles, curte, compartilha, segue, manda, olá, eu estou aqui, sabe? Que eles vêm atrás de vocês assim, ó, direto. Geralmente, às vezes, eles vão até no meu WhatsApp, pede indicação. Não, gente, a gente pode fazer num desses momentos boas práticas do LinkedIn, que eu tenho bastante experiência numa das aulas, daquelas no final, que a gente pode, né, pode fazer uma aula até às 10, numa segunda, e aí a gente deixa meia hora, pode ser? Para a gente falar mais sobre isso. Eu não gosto de fazer isso, gente, mas se eu realmente perder o ônibus, amanhã eu tenho que estar em Maringá. Não tem problema, professora. Pessoal, a professora tem um compromisso inadiável, tá? Ela tem viagem, então eu vou liberar a professora, mas vou pedir para que vocês fiquem comigo, porque a professora Joslene está para entrar na nossa aula. Professora, muito obrigado. Boa viagem para a senhora aí, professora. A gente se vê a aula passada. Eu me comprometo a gente falar de LinkedIn nas 2 últimas aulas. Combinado. Eu agradeço a senhora, professora, e na semana que vem a gente se vê. Obrigado, professora. Boa viagem para a senhora. E eu vou pedir para que Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até mais, professora. Boa viagem. Até mais. Tchau, tchau. Viviane, acho que a Viviane quer fazer uma pergunta, quer fazer um comentário? Não, é mais para os colegas, assim, a gente que é de tecnologia, os bootcamp é uma ótima vitrine,
Você entra, você aprende, você participa de projeto, coloca projeto no LinkedIn e está direto com os profissionais da empresa. Então, parece que não, as pessoas não confiam, mas eu sempre fui chamada, os que eu participei, é dedicação. Você não vai entrar lá e ficar que nem planta, né? Tem que trabalhar, aprender e se mostrar. É verdade. Sim, aproveitando o gancho também da colega, até é bom a galera se atualizar também no Git e no GitHub, porque eu tenho um amigo que ele trabalha dentro da área e tudo, ele é desenvolvedor sênior, se eu não me engano, e de vez em quando ele me passa alguns projetos que ele tem e tudo para poder eu pegar essa prática. E todos os códigos que eu vou resolvendo, todos os debugger que eu vou resolvendo, eu vou jogando dentro do Git e do GitHub. E até mesmo para eu aprender, depois eu estudar com calma o que eu fiz, por que eu fiz aquilo ali, enfim, né? E eu ter a solução para um próximo problema parecido, eu já sei o que fazer. Então, assim, é muito bom estar ali no Git e no GitHub, porque fica tudo salvo e você pode rever, reescrever, estudar bastante. Exatamente. Antes de passar a palavra para a professora Joslene, Theo, seu comentário é extremamente relevante, o da Viviane também. Pessoal, ferramentas para nós desenvolvedores, profissionais da área de tecnologia, é GitHub, LinkedIn. Eu vou repetir para vocês, GitHub, LinkedIn. O GitHub é a nossa rede social. Tudo que eu vou fazer, eu posto lá no GitHub para que eu possa mostrar. Participei de um curso, coloco o meu código no fonte no GitHub, preparo uma página bonitinha ali, eu posto no meu blog, legal, Eric, parabéns, ó, é uma boa iniciativa. E é uma boa ferramenta, e posta no LinkedIn, pessoal, deixa o LinkedIn o mais organizado possível, tá? Porque isso traz muita visibilidade para vocês. Antes de passar a palavra ao Vinícius, pessoal, vou passar a palavra à professora Josislane, tem um recadinho aqui para nós. Professora Josi, seja muito bem-vinda, obrigado pela presença, professora. Olá, professora Alex, muito obrigada. Olá, alunos. Sejam bem-vindos aí, né, a primeira aula aí da disciplina desse mês, com a professora Melissa aí. Acho que ela já até saiu, né? Ela já de saiu, viagem, professora. né? Tá correndo lá para pegar o ônibus. Provavelmente ela deve estar voltando para o estado do Paraná. Isso. E sejam todos bem-vindos, tá? Então, o que precisarem aí, pode contar comigo, com o professor Alex. E, realmente, o professor Alex falou aí, realmente, o GitHub e o LinkedIn, gente, é a nossa ferramenta. Nós temos que nos mostrar, né? E que forma? Através das ferramentas, através do que nós produzimos, através do nosso trabalho. E espero que vocês tenham, e quem ainda não tem o LinkedIn atualizado, atualizem o quanto antes, e o GitHub, tudo que vocês forem fazendo aqui, vão postando lá no GitHub. E se vocês tiverem também, vocês podem, além do que é pedido aqui, com o professor Alex, né, que é o que mais trabalha assim, essas disciplinas práticas, criem outras, né? E vão postando no GitHub lá, que é muito bom. Isso traz visibilidade e quem não é visto não é lembrado, exatamente, professora. Quem não é visto não é lembrado. Então, é isso que nós temos que fazer. Nós da área de TI temos que nos mostrarmos. Exatamente. Aproveitando, professor, o gancho, pessoal que está entrando agora conosco, né? Agora neste mês, a professora Josislane é nossa coordenadora dos cursos de tecnologia, pessoal. A professora Josislane, coordenadora do curso de ADS e também coordenadora do curso de engenharia de software. Então, pessoal, para quem está entrando agora, o e-mail da professora Josi, cord.ti@facinte.edu.br, depois eu vou postar aqui para vocês. Podem entrar conosco, vocês são mais do que bem-vindos aqui nas nossas aulas para entrar em contato comigo, com a professora Josi. Professora, parte do GitHub é essencial. Pessoal, GitHub é a nossa rede social, eu costumo falar isso. Tem um curso meu de GitHub lá no portal da faculdade Facinte, galera. Curso meu que eu ministrei para vocês, exclusivo, hein? Acessem lá, vocês vão adorar o conteúdo. Professora, se der tempo, acho que o Vinícius quer comentar alguma coisa aqui. Vinícius, por gentileza, querido. Pode falar. Boa noite, professores. Só para a questão do GitHub também, e também do LinkedIn. Eu lembro que o senhor tinha postado esse vídeo das aulas de GitHub. Sim. E também do LinkedIn, se depois puder fazer, botar uma aula só para a gente poder ver. Botar o link, né? Botar Sim, o link também, para vocês, se puder. Acho que é bom.
Se puder também voltar assim, a ministrar uma coisa ao vivo para que a gente possa tirar dúvida, tanto do LinkedIn quanto do GitHub também. Legal. Eu estou, pessoal, organizando com a professora Josi vários cursos para ministrar para vocês. Qual que é o problema? Por que a gente não está ministrando ainda? Nós estamos para passar pelo reconhecimento do curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Então, a professora Josi está preparando todos os materiais, estou auxiliando a professora Josi, estou tocando aqui as aulas ao vivo também. Então, pode ser que vai demorar um pouquinho para a gente retomar aqueles cursos, né? Ministrei curso de Arduino, curso de GitHub, curso de... Teve outras atividades que eu também ministrei para vocês, curso de Fast Reports. Segura um pouquinho que daqui a pouco a gente volta com esses cursos para vocês e até emissão de certificado, beleza, Vinícius? LinkedIn, pessoal, ficou faltando. Nós vamos encontrar um professor, a gente já tem o nome, mas a gente tem que ver se o professor Anderson vai aceitar para ministrar um conteúdo para vocês a respeito de LinkedIn, beleza? E, pessoal, e pegando o gancho que o professor falou aí, né, de que teremos a visita do MEC, vamos precisar do apoio de alguns alunos aí, tá? Aí depois vou conversar com o professor Alex e a gente vai precisar do apoio, por quê? Porque o MEC vai vir para fazer reconhecimento. Exato. E isso é importante para nós da faculdade e para vocês como alunos. Então, a gente precisa de uma força-tarefa, então a gente precisa, além do MEC presencial, não, vai fazer reunião online. Tá? Então, assim, a gente precisa de nós, mas a gente precisa também de alunos que possam ajudar também. Tá? Então, obrigada, hein, Vitor? Aí, professor, ó, vamos... Pode deixar, tá tudo anotado aqui, professor. O nome de todo mundo que falou aqui, eu vou cobrar, hein, galera? Vou entrar em contato pelo WhatsApp com cada um. Nós vamos fazer uma reuniãozinha, assim, explicar para vocês, porque vocês sabem que vai ser muito importante para vocês também, né? Lógico, para nós é muito, mas para vocês também, tá? E eu agradeço aí a colaboração de vocês aí, ó, valeu mesmo, né, professor? A gente vai chamar vocês aí, convocar vocês, tá? Para isso daí, para a gente contar com vocês, então. Exatamente, galera. Nós vamos em busca da nota 5, né, professora? Porque é o nosso objetivo. Com certeza. Vou dar 2 recadinhos e já vou sair e deixar o professor Alex aí, tá? Tá ótimo. Nós vamos fazer, eu com o professor Alex, uma reunião a cada 45 dias, mais ou menos. Foi isso que nós combinamos, né, professor? Com ele. Foi isso sim, professor, entre 45 e 60. Fora do horário de aula, tá? Exato. Então, a gente vai fazer uma reunião, aí ouvir vocês, o que vocês precisam, sei lá, né? Vamos sobre... de tudo. Então, a gente vai fazer uma reunião a cada 45, 60 dias, nós vamos ver certinho, e depois a gente vai avisar, claro, fora do horário de aula. Nós não vamos atrapalhar o horário de aula. Vai participar eu e o professor Alex para tirar dúvida de vocês referente a tudo, tá? Outro recadinho, que eu não sei se o professor Alex já falou, mas para reforçar, é sobre o líder, né, professor? Exatamente, professora. Não comentei ainda, tá, professora? Mas a senhora pode comentar, por favor. Tá, então eu já estou adiantando aqui. Nós vamos precisar ter um líder de turma, porque isso é interessante, porque sempre, eu sei que sempre tem um aluno aí que se destaca, sempre eu sei que o pessoal que recorre a um aluno, então a gente vai ter isso daí. Então, vocês podem escolher entre vocês aí, tá? E depois a gente vai, de alguma forma, né, professor Alex, nós vamos pegar esse resultado daí e vamos fazer uma atinha, tá? E vamos nomear por quê. A hora que se tiver alguma coisa para poder falar, esse aluno que é o líder vai entrar em contato com a gente, tá? Mas isso não vai interferir no quê? Nessa reunião que nós vamos fazer com todos os alunos, claro, todos que puderem participar, tá? Não vai ser só o líder, mas o líder para ter uma voz a mais, né? Para poder chegar na gente e falar, tá certo? Exatamente. Professor, eu acho que o Ulisses quer perguntar a respeito dos recados da senhora. O Ulisses está com a mão levantada, querido? Pode falar. Olá, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo jóia, querido, contigo. Então, eu estou começando agora, né? É a minha primeira interação. Eu comecei hoje, na verdade, peguei meu acesso agora. Eu queria saber como é que a gente, aonde eu tenho um vídeo explicativo com relação à plataforma e também as disciplinas que eu tenho para esse mês, no caso, né, que estão disponíveis. Eu recebi alguns e-mails, estou me baseando por eles. Eu queria saber se tem mais alguma informação referente
a plataforma e como são disponibilizadas as aulas e quais as disciplinas mensais, né? Tá ótimo. A senhora quer responder ou quer que eu responda, professora Josi? Eu vou responder rapidinho e já vou sair. Aí o professor Alex finaliza. Assim, pode... o que você pode fazer? Você pode enviar, você está com alguma dúvida pontual, você pode enviar para eu, né? Para cord.ti@facinte, isso. ou para o professor Alex. Tá? Se tiver alguma dúvida assim pontual sobre alguma coisa da disciplina, você pode enviar que a gente pode auxiliar. Mas o professor Alex vai dar uma resposta mais ampla aí para vocês, tá? Eu vou sair, deixar vocês com o professor Alex, porque eu dou aula também, tá? E hoje eu estou em aula, então eu vou sair para... Mas meu e-mail está aí, tá? Se vocês precisarem, vocês podem entrar em contato aí, manda um e-mail. Agora, por enquanto, pode ser que eu demore um pouquinho a mais para responder, devido a que nós estamos correndo atrás, tá? Como o professor Alex já falou, o MEC vem para o reconhecimento, então tem um monte de documento, um monte de coisa que a gente precisa e tem prazo. A gente tem que postar lá no site do MEC, então tem prazo. Eles pedem, tem que mandar isso, então a gente tem que correr atrás, vocês têm até tal dia, tal hora para fazer essa postagem, então a gente tem que fazer isso, tá? Mas eu vou, vou responder, tá? Só vou demorar um pouquinho mais do que eu demoraria ao normal, tá certo? Então, pessoal, obrigada, tá? Por conversar aqui, me ouvir, estar aqui presente, tá? E esperamos vocês na próxima aula. E obrigada também, tá? Por atender o meu pedido aí, em fazer parte aí para conversar com o MEC. Obrigada, professor Alex, boa noite. E estamos sempre à disposição. Obrigado, professora Josi. Boa noite, professora. E boa aula por aí, professora. Obrigada para vocês também. Até mais. É isso aí. O primeiro lugar, respondendo o Ulisses ali. Ulisses, seja muito bem-vindo à faculdade em primeiro lugar. Tá? Obrigado. Imagina. A professora Josi já disponibilizou um e-mail sobre vídeo da plataforma. Pessoal, o nosso sistema ele é relativamente novo. A faculdade Facinte desenvolve o próprio sistema. Nós temos uma equipe de desenvolvimento, nós temos um programador e ainda não foi disponibilizado, ainda a gente não produziu nenhum vídeo da plataforma. Quem produzia os vídeos da plataforma antiga, né, lá do Unimestre, que a gente utilizou lá no passado, era eu. Né? Mas por falta de tempo, eu não consegui mais produzir material para vocês a respeito do portal acadêmico. Eu vou pedir para vocês um pouquinho de paciência, até que eu disponibilize aí para vocês alguns vídeos, né? Pelo menos um portalzinho, um micro portalzinho, explicando para vocês como que funciona a parte de requerimento, como que funciona a parte de aula, realização de prova. Beleza? Ulisses, por enquanto, não tem nenhum vídeo explicativo, tá? Mas eu deixo o meu e-mail da professora Josilaine, né? Vou deixar o meu e-mail aqui, tá, pessoal? Professor Alex, vai ser... O meu e-mail é grande, tá? professor.alex.rocha@faculdadevincite.edu.br. Pessoal que entrou agora, não estranhe o meu e-mail. A faculdade está passando por um processo de transição, né? Antigamente ela se chamava Faculdade Vincite e hoje ela se chama Faculdade Facinte, né? Que é a faculdade de integração. Então, vocês vão encontrar muito material que foi produzido para vocês com o nome de Faculdade Vincite. Não estranhe, nós somos a mesma faculdade, aliás, agora com um grau de excelência maior, beleza? Mas alguns e-mails e os conteúdos estão sendo atualizados aos poucos. Ok, Ulisses? Então, qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, manda um e-mail. Eu respondo um pouquinho mais rápido que a professora Josilaine, pessoal, porque os meus e-mails são mais de tutoria, mais de dúvidas pontuais. Da professora Josilaine, ela responde e-mails administrativos. Então, ela precisa dar um pouquinho mais de prioridade para as coisas né, para a legislação, para as coisas do MEC, para a direção, mas a professora Josi responde também. Beleza, Ulisses? Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a professora Josi ou entrar em contato diretamente comigo, beleza? Tá ok. Obrigado. Imagina, obrigado e mais uma vez seja muito bem-vindo, ok? Pessoal, quero mais dúvidas de vocês. Eu não vou conseguir responder tantas dúvidas de conteúdo, tá, pessoal? Mas eu queria fazer um comentário a respeito da dúvida. Quem que comentou sobre os profissionais 40 a mais? Foi a Alessandra? Alessandra, Foi tá por eu, aqui? professor. Estou. Alessandra, eu tenho uma seguinte opinião.
se vocês discordarem, pessoal, eu respeito plenamente. Eu não sou formado em administração, eu não tenho um conhecimento tão avançado de RH, mas eu tenho uma opinião em relação a isso, tá? Por que as empresas não contratam tantos profissionais ter 40 a mais, né? 40, 50 a mais ainda, a situação é um pouco mais caótica. Não porque esses profissionais são profissionais que têm baixa produtividade, ou porque esses profissionais são ruins, não, muito pelo contrário. O problema, o negócio é salário. Tá? Salário de profissionais 40 a mais, 50 a mais, é um salário maior, tá? Então a empresa prefere contratar 10 programador júnior do que contratar 2, 3 sêniors, né? A empresa é verdade. É mão de obra, né? Não é, Alessandra? É mão de obra. Então, eu já passei por várias empresas e as empresas preferem manter aquele time novo, prefere manter um time inexperiente, manter só o gestor ali, 40, com 50 anos, porque ele já tem uma bagagem, tá, pessoal? Isso não é toda a área de TI. Gerente de projeto, vocês nunca, com muita dificuldade, vocês vão encontrar um gerente de projeto com 25 anos. Ah, mas ele tem certificação PMP, ele tem um certificado do Prince. Cara, não serve nada. Se ele não tiver experiência e bagagem, né? Então, para o gerente de projeto, eles querem muito experiente, aí vai pagar 15, 20 mil reais de salário. Agora, para o programador, é uma coisa ruim. Eu concordo com a professora Melissa, que infelizmente as empresas preferem contratar mão de obra barata, contratar um monte de gente. Ah, o pessoal acabou de sair da faculdade, o salário é mais baixo mesmo, né? Vou pagar menos do que contratar um programador com 40, 50 anos, que tem um grau de experiência maior, que tem um grau de produtividade maior, mas o salário dele, também é maior. Não é, Alessandra? Professor, pode falar. É exatamente isso, e eu percebi que os salários estão diminuindo. Eu sou QA. Uhum. E os salários estão diminuindo bastante. Uhum. Hoje em dia estão querendo pagar para um sênior 7 mil. Né? Eu sei. Então, tá muito complicado o mercado. Exatamente. Na cidade de Maringá também, muitos profissionais acabam partindo daqui, tá, pessoal? Nós formamos muitos profissionais da área de tecnologia, principalmente aqui presencialmente. O profissional não fica na cidade, né? O profissional prefere ir para São Paulo, prefere cursar um cursinho de inglês ou cursar um pouco de francês e trabalhar para fora para ganhar 20, 30 mil reais se fizer a conversão. A gente está vendo, o Brasil sempre foi polo exportador de profissional. Nossa senhora, o Brasil... Por quê? Porque a gente não consegue reter talento. O país não consegue reter talento. Então, infelizmente, nós temos esse problema. Falta de reconhecimento dos profissionais. Pessoal, quando eu falo reconhecimento, uma vez eu falei para vocês, eu sou capitalista. Mas eu sou o capitalista que... dá um tapinha nas costas no funcionário lá, não resolve nada. Você tem que remunerar ele. O reconhecimento do funcionário, pessoal, é aqui, ó. Ninguém é Tony Stark, né? Eu acho que ninguém é Tony Stark. Gênio, bilionário, playboy, filantropo. Ele faz filantropia nas empresas. Não. O patrão recebe muito bem pelo serviço que a empresa dele presta, e o funcionário também tem que ser bem remunerado, não é, Alessandra? Né? Pessoal, sim. Eles querem, do mesmo jeito que eles querem cobrar experiência e expertise, entregas, eles também têm que a devolução, que é o pagar um salário justo conforme a senioridade, né? Exatamente. E isso o mercado está começando a ficar um pouco mais complicado em relação a isso. Os salários estão caindo, e eu estou percebendo isso do ano passado para cá, que está caindo, tanto que agora eu estou começando a pensar em empreender para conseguir subir o salário, porque está muito difícil. Isso é muito legal. Pessoal, muita gente fala de empreendimento, e a Alessandra está trazendo isso agora, e as pessoas começam a empreender justamente na idade que a Alessandra comentou que tem, por volta dos 40 anos. Olha, eu sinceramente penso, né? Às vezes eu poderia abrir minha empresa também. Eu tenho essa ideia, e às vezes eu penso, será que não vai ser muito tarde para eu abrir minha empresa? Eu não preciso de um investimento gigantesco para poder fazer. Falta tempo, né? Às vezes falta tempo, né, Alessandra? Às vezes a gente não tem tempo, mas às vezes a gente pensa lá no futuro, será que eu não tinha realmente um tempo? Será que a gente vira madrugada fazendo tanta coisa, né? Às vezes assistindo um filme, às vezes programando alguma coisa, né? E aí, vamos empreender. A ideia é muito boa, muita gente partindo para o concurso público, mas eu não sou do time do concurso público, hein, galera? Eu sou do time do empreendimento, né? Eu também.
Não é, Ó, Alessandra? professor, eu já tive 2 empregos, PJ e CLT, Sim. até mais ou menos março desse ano. E eu hoje penso, em vez de eu gastar energia com um CLT e um PJ, eu vou gastar energia com um CLT e empreender, né? Tanto que eu estou pensando até ir para o marketing digital para empreender nessa área, que é onde tá bombando agora. Exatamente. Pessoal, não estou falando mal do concurso público, não, pelo amor de Deus. Nós temos muitos alunos aqui que são funcionários públicos. Eu digo para vocês o seguinte: eu sou do time do empreendimento porque as possibilidades são maiores, né? As possibilidades de você abrir sua empresa, de você de fato virar um empresário, ter visibilidade, um dia mostrar os seus cases de sucesso. Eu tenho essa visão, mas eu tenho nada contra o cargo público. Eu acho que tem muitos bons profissionais que partem para essa área também. Eu gosto bastante. Eu até já pensei em prestar vários concursos públicos, mas eu penso, a concorrência é tão grande, tão grande. Será que a gente não poderia empreender, né? Tirar um pouquinho desse tempo que a gente estuda para concurso? Será que não vale a pena a gente investir o nosso tempo para empreender? Então, eu acho que a Alessandra está no caminho certo. Na minha visão, Alessandra, esse é o caminho certo, tá? Mas não tenho nada contra concurso público, pelo amor de Deus, tá? Não me entenda mal. Se você quer ganhar 30 mil lá na Petrobras, meu amigo, se você tem esse foco, não pensa 2 vezes, vai ganhar seus 30, 40 mil na Petrobras, porque também se eu ganhasse 30, 40 mil na Petrobras, eu tava feliz pra caramba. Professor, aproveitando a Manda, Theo. era até assim, uma mini discussão que eu sempre tive com minha mãe, né? Que minha mãe, ela é muito do time CLT. Sim. E eu, assim, desde quando perdi meu pai, desde novo eu sempre tive que me virar sozinho. Então eu sempre tive a cabeça um pouco no lugar, mas a questão financeira eu sempre fui desorganizado. Então, quando eu terminei a faculdade de Direito, eu já tinha meu escritório pronto, já tinha tudo pronto, né? Antes de eu terminar. Então, quando eu terminei, eu já estava com tudo pronto. E o meu escritório ele faturava muito bem, por sinal, né? Faturava, em média, assim, por mês, entre 30 a 60 mil, vamos botar. Era a faixa. Então, eu pagava todo mundo e ficava ok. Só que vem essa questão, né? Moleque. E eu, ganhando super bem, eu falei, cara, meu dinheiro é infinito, isso aqui não vai acabar nunca. Eu vou aproveitar a minha vida. Eu falei, cara, a minha função eu já fiz, agora eu quero aproveitar. Tá certo. Então, aconteceu que veio uma bola de neve, foi eu criando dívidas, acabei com o escritório, e eu falei assim, cara, eu vou mudar de profissão, né? É onde que agora eu resolvi fazer a engenharia de software. Porque eu gosto de computador, desde de moleque eu sempre gostei de computador. Meu primeiro computador eu montei com 6 anos, né? Então, assim, sempre gostei de computadores e tudo mais. E uma coisa que a colega falou, é uma parada que eu estou sentindo muito, né? Porque eu tenho 30 anos, completei mês retrasado, 30 anos, e eu estou sentindo essa diferença, assim, gigantesca, porque a resposta que eu sempre tenho, ou é, o seu currículo é muito bom para vaga, ou, você está muito velho para vaga. Cara, aqui agora, o que eu faço? Eu coloco o meu currículo inferior para eu conseguir a vaga, ou eu não coloco mais a idade e quando me perguntar eu falo que tenho uma idade menor para poder eu conseguir a vaga? Eu não sei o que eu faço agora. Porque, essa história, Theos, de receber uma porta na cara porque o entrevistador, o analista de RH falou para você que seu currículo é muito bom para a vaga. Olha, pessoal, eu tenho uma opinião muito séria em relação a isso. Eu não vou emitir a minha opinião porque eu vou acabar ofendendo alguém. Mas isso deveria ser um crime, né? O seu currículo é excelente, mas ele é muito para a nossa vaga. Pelo amor de Deus. Professor, tem que falar assim sua opinião. Não, eu não vou. Eu não vou, porque minha opinião é muito grosseira em relação a isso. Mas, Theos, olha só, quem tem o talento para empreender, pessoal, eu sei que nem todo mundo tem a paciência, o talento para empreender, é natural. Isso vai do perfil de cada pessoa. Eu digo para vocês se descobrir, né? Se descubram se vocês têm o perfil para empreender ou não. Mas, Theos, você já teve escritório, é advogado. Nós temos, não só o Theos, pessoal, nós temos 3 alunos advogados. O Theos, o outro aluno que acabou de falar aqui também com a professora Josi, também é advogado. E nós temos um advogado formado. E todo mundo dessa área que entra na área de tecnologia da informação fala, professor, eu sempre tive talento e um bom conhecimento na área de TI, mas eu acabei indo para outra área porque a outra área é mais rentável, né? Professor, você é advogado, tem um status, ganha um dinheiro, mas às vezes a pessoa não se encontra, né, Theos? Então,
vou estudar aquilo que eu já fui um bom profissional na área que eu estudei, que meu pai e minha mãe falou, mas agora eu vou seguir o meu caminho, o meu sonho, porque eu quero empreender na área que eu sempre tive vontade, não é? E assim, e é engraçado que todo mundo que eu comento, né, sempre pergunta, cara, por que você escolheu direito? Né? Aí, inclusive, até o meu professor, uma vez, ele já me perguntou isso. Ele, cara, por que você escolheu direito? Por que você foi para essa área? Né? E eu sempre respondo, foi, no início, né, era porque eu gosto da lei, eu quero entender e tudo mais. Mas no decorrer da faculdade, tua visão totalmente muda. E eu vi que aquilo não era realmente por aquilo, mas é a questão do poder. É você ter o poder na sua mão. Querendo ou não, porque a caneta, né? A caneta é o teu poder, é o teu status. Exatamente. Então, tem muito empresário que não vai tirar isso de mim, mas eu vou tirar tudo dele. E com palavras. Ele não vai poder fazer aquilo comigo, mas eu vou poder fazer aquilo com ele. E você tendo conhecimento e tendo esse poder nas suas mãos, usar o exemplo que você trouxe, eu me senti o Tony Stark. Cara, eu tô aqui com a armadura de ferro, ninguém vai me parar. Exatamente. Né? Só que, assim, para trilhar esse caminho, para chegar nesse nível, é muito estudo, é muita pressão, é muita dor de cabeça. E eu, no meio do caminho, eu parei e falei, cara, eu não quero isso não. Que primeiro, como eu falei, cara, primeiro eu nem gosto de pessoas. E para eu chegar ao patamar que eu quero, eu vou depender dessas pessoas para estarem me pagando. Cara, como que eu vou fazer? Falei, não, aí eu fui para a área tributária. Sim. Na área tributária, não lido com muitas pessoas, mas tenho que lidar com pessoas todo santo dia. Eu falei, cara, que saco, meu irmão. Eu saí de uma área que eu não queria lidar com pessoas e fui para outra. Aí eu falei, cara, não tá dando certo, eu vou mudar. E é onde que eu resolvi fazer a engenharia e tudo mais. Conversei com minha mãe, e minha mãe sempre falou, não, faz concurso. Eu falei, mãe, eu não quero concurso, cara. Ela, mas faz, porque se tem estabilidade. Eu falei, mãe, concurso não é estabilidade. Concurso vai estar ali, a hora que o pentelho lá cismar com a minha cara, vai me mandar embora e acabou. Perdi a estabilidade. Não tem, não é para minha vida. Entendeu? Então, assim, ela não faz. Então, sempre tem um BO com minha mãe com questão de concurso. Desculpa perguntar, Theos. Você disse que seu pai é falecido, meu sentimento pela perda do seu pai, mas sua mãe é advogada também, querido? Não, então, minha família é meio desorganizada em questão profissional. Que, assim, de advogado tem eu e meu irmão só. Sim. Minha mãe... O irmão seguiu o mesmo caminho também. Meu pai era militar. Não sei se repararam, mas eu sou do Rio. Sim, então... o sotaque te entregou, né, galera? Falei, eu acho que o Theos é do Rio aí, né? Meu pai era militar e minha mãe era gerente de uma clínica odontológica. Sim. Né? E, inclusive, até ela me ajuda bastante com isso, porque tem problema lá com os computadores, com o programa e tudo. Filho, resolve aí. Eu, como assim? Ela, não sei, não tá dando certo, resolve aí. Mas o que não tá dando certo? Ela, não sei, não tá funcionando. Mas eu preciso saber, mãe, que não tá funcionando. Ela, tudo. Senta aí e resolve. Tá bom. Aí fico lá com ela resolvendo essas coisas. Mas é isso, meu pai era militar, minha mãe é gerente da clínica odontológica, e eu e meu irmão que seguimos pro lado do direito. É verdade, olha, bem legal, Theos, parabéns. Theos, é o caminho, se você gosta da área de tecnologia, meu amigo, seja muito bem-vindo, mas eu vou te dizer uma coisa, tá? Sobre a opinião que você tem a respeito de lidar com pessoas, eu aprendi, eu também não tive muito problema com lidar com pessoas no início da minha carreira. Eu achava que trabalhar com computador faria com que eu ficasse na frente do computador o tempo todo e falar, acho que não preciso lidar com ninguém. Mas tudo que a gente faz na nossa área é direcionado para as pessoas, tá? Nós vamos programar alguma coisa, é direcionado para alguém. Tá? E eu digo, pessoal, eu conheço muitos profissionais da nossa área que acham que o usuário, vou usar uma expressão, vocês me perdoem se a expressão que estiver utilizando for meia chula, mas eles acham que o usuário é burro. O usuário é burro. Não, liga lá no suporte e fica xingando o cliente por debaixo do telefone, né? Bota no mudo e fica xingando. Mas veja, se não tem usuário, não tem software. Se não tem a necessidade, não tem aquilo que você tem que implementar. E eu aprendi, eu não aprendi isso com ninguém, foi a base de pancada na minha vida que eu aprendi. Tudo que eu faço é porque alguém tem algum tipo de necessidade. Então, assim, Theos, na sua profissão, na profissão de direito, eu tenho muitos amigos formados em direito. Pessoal, eu tenho um amigo que é riquíssimo,
é milionário formado em direito também. Tem uma casa aqui na cidade que é 10 milhões de reais o patrimônio dele. Mas, não sei, ele sempre falou, eu sempre tive o sonho de ser engenheiro. Às vezes as pessoas cursam a tecnologia, cursam direito, por essa questão mesmo. Foi minha mãe que me incentivou, meu pai que me incentivou. Não tenho nada contra o curso de direito. Minha irmã é formada em direito. Sabem o que minha irmã faz? Ela é líder de uma equipe de desenvolvimento. Minha irmã é formada em direito da área de tecnologia. Então, assim, nem sempre. E ela fala, né? Eu não me dei bem com a área do direito, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Ela seguiu aquilo que ela se deu bem, né? Minha irmã gosta muito da área de tecnologia, gosta da área do RH também, ela lida muito bem com pessoas. Vira e mexe, vocês vão ver minha irmã, eu postando alguma coisa no LinkedIn da minha irmã, que ela palestra também, ela palestra bastante. Então, pessoal, às vezes a felicidade não está em ganhar aquele volume de dinheiro. Embora eu pense que se eu tivesse ganhando 40 mil reais por mês, eu seria... Mas ok, é uma opinião. Mas às vezes nem sempre você vai ganhar aquele monte de dinheiro e você vai ser feliz, tá? E dá para ser rico na nossa área, pessoal. Eu só não tive muita paciência para poder abrir uma empresa, mas dá para ser rico na nossa área, sim. Professor, a nossa área paga acima da média, né? Paga. Muito acima da média do que o salário padrão do brasileiro, né? Então, não paga igual advogado. Não paga igual. Olha, Alessandro, não paga igual advogado, não. O Telso falou que ganhava 60 mil reais por mês. Olha louco, Telso. Não, mas não assim, chega nisso. Mas era aquilo, como falei, né? A gente trabalhava bem, trabalhava legal. Às vezes eu ia dormir 3, 4 da manhã, no dia seguinte, 7 horas da manhã eu estava de pé para ir para audiência e tudo. Era doideira. Olha a vida do advogado, galera. Nossa Senhora. Era uma vida boa. Mas essa questão da área da tecnologia, né? Até esse amigo, ele é da área, ele falou, cara, aprende inglês. Você é obrigado a aprender o inglês. A hora que você tiver o seu inglês fluente, coloca o seu currículo para fora. Porque as empresas de fora vão estar te pagando de 10 a 15 mil dólares para passar a receber em dólar, né? Isso se tiver uma sorte maior, pegar uma... na Europa aí, tá pagando euro, libra, e, pô, você tá muito bem, cara. Então, assim, aprende o inglês. E o inglês. Exatamente, e ele tá me dando muitas dicas referentes na área. Ele tá muito mais tempo do que eu. Ele, pô, fez o curso dele com 16 anos, com 15 anos ele tava fazendo o curso dele. Terminou a faculdade dele bem moleque também, então ele já tem uma carreira, já tem uma bagagem boa. E tudo eu vou tirando dúvida com ele, a gente vai trocando muita ideia. E ele tá me orientando bastante. Foi ele que me deu a ideia do Git, do GitHub. A minha linguagem de programação, que eu tô me matando, que eu já tô ficando... Fala que eu tô careca, mas para facilitar, né? Que eu já tava calvo, que era o Java. O Java, pô, é o que... O Java é uma boa tecnologia, com toda certeza. Ô, Teos, deixa eu segurar você por um minutinho. O Bruno tá com a mão levantada aqui. Ô, Bruno, vamos lá. Qual a sua dúvida, querido? Quer entrar na nossa conversa aqui? Boa noite a todos. Boa noite, professor Alex. Eu só queria endossar a respeito do que vocês estão falando aí para a questão de empreender. Ainda assim que há a possibilidade de que isso feito possa vir a pessoa quebrar ou falir, para a pessoa experienciar. É muito importante, até se ela um dia, caso voltar para a CLT, infelizmente a gente tem esse conceito aqui no Brasil de sempre vender a mão de obra, né? Esse conceito da CLT, eu acho que é bom a gente diversificar nesse curso nosso, entendeu? Muita gente aí, por exemplo, no meu caso, eu estou fazendo uma migração diária, né? Eu recebo até bem, mas eu estou fazendo a migração diária para a área de TI, né? Eu sou da parte elétrica industrial, estou passando para a área de TI. Legal. Mas eu acho importante, até porque se a gente for parar para pensar, até aquelas pessoas que retornam para CLT, é muito difícil você ver uma pessoa que já empreendeu, ela ser uma pessoa ruim de trabalho. Normalmente ela tem muito mais desenvoltura, entendeu? Tem uma dinâmica bem mais superior a quem já habitua esse sistema há mais tempo, né? E outras fontes também, às vezes você não precisa ficar
necessariamente vinculado a 8 horas, igual a professora falou, né? Você fica vendendo ali sua hora de trabalho, 8 horas, que isso é muito maçante. Às vezes você consegue fazer pequenos, né, contratos ali e você recebe muito bem. Eu acho isso importante para todo mundo. Era isso que eu queria endossar. Exatamente, Bruno, com toda certeza. Pessoal, o CLT, muita gente enxerga o seguinte: eu tenho uma opinião sobre o CLT, eu acho que o CLT é uma amarra para o trabalhador. Tem nada contra o CLT, pessoal. Eu acho que o CLT é uma modalidade que a pessoa escolhe. Às vezes a pessoa prefere a segurança de ter o salário dela, de ter como falo, os direitos trabalhistas dela garantido, FGTS, Parará, FGTS, o INSS. Enfim, tem gente que prefere assim, eu não vejo problema nenhum. O salário dela vai ser menor por conta das despesas trabalhistas, mas eu acho que é um ponto de vista. A pessoa prefere a segurança. Professor, eu não quero empreender, mas eu prefiro a segurança de ter o meu salário garantido todo mês e os meus direitos trabalhistas, tá? Mas é verdade, uma coisa que o Bruno comentou, quando a pessoa sai do CLT, não sei, eu acho que eu entendi isso, tá, Bruno? A pessoa sai do CLT, ela vai empreender, ela já entende, parece que ela já vem treinada, de fato. Por quê? Porque o foco dela não é mais o horário das 8 da manhã às 18 da tarde ou da noite, né? O foco dela é na entrega. Opa, se eu entregar, tá tudo certo. Aí se a pessoa é MEI, é PJ, exatamente, Helson, produtividade. Tá? A pessoa pensa na produtividade. A pessoa não é mais escrava do tempo dela. Né? Isso tá tudo certo. São divergências. E se a pessoa tem, pessoal, um patrimônio, às vezes tem 40, 50 anos de idade, todo mundo vai chegar uma hora nessa idade e vai acabar é natural, né? Vai acabar adquirindo um certo patrimônio, um imóvel, um carro. A pessoa fala, eu acho que eu vou acabar liquidando esse patrimônio para empreender, eu vou abrir minha empresa. Também é um ponto de vista, tá bom? Nunca é tarde para empreender, né? Se um dia eu tiver essa possibilidade, é o que eu faria, né? Tiver um patrimônio ali, tiver um imóvel, tiver um carro de um valor considerável, eu vou liquidar tudo e vou abrir minha empresa. Ou seja, o que Deus quiser, né? Seja o que Deus quiser, ok? Mas é uma possibilidade, tá, Bruno? Obrigado pelo comentário aqui. Até o Helson comentou, o Bruno faz como o professor Alex, vai para a área de automação industrial, ele manja pacas no assunto. Quem manja é o Bruno, Helson, quem manja são vocês aqui. Ô Bruno, eu adoro a área industrial, você sabe disso, né? E o Bruno também deve gostar bastante. Ó, essa camisa ficou legal, né? Ó, a camisa da Facinte, galera. Ó, o uniforme novo da faculdade. Bem legal também. Beleza? E eu acho que a Viviane estava com a mão levantada. Pessoal, a gente precisa encerrar a nossa aula, mas acho que dá para ficar mais uns minutinhos com vocês. Viviane, qual seria a sua dúvida, seu comentário, querida? Por favor. Não, era só uma brincadeira que você falou que na área de tecnologia não fica rico. Os vendedores de ilusão aí que falam que o pessoal vai virar programador sênior em 6 meses, fica rico, hein, professor? Veja só, pessoal, Os vendedores de ilusão. Mas veja só, pessoal, tem muita gente que acaba vendendo o curso de análise e desenvolvimento de sistemas de engenharia do software para iludir. Eu tenho certeza que os nossos vendedores não fazem isso, né? Uma vez eu dei uma palestra, ministrei para vocês, quem quiser pesquisar depois, sobre profissões na área de tecnologia. A primeira coisa que eu falei, Viviane, para vocês, né? Aliás, foi para os alunos do ano de 2024. Eu falei, olha... Não falei que a faculdade vende isso não, professor. Eu falei que não é caro. Fica tranquilo. Eu falei para vocês o seguinte, pessoal, eu vou falar para vocês uma média de salário aqui, mas eu já vou falar para vocês, é nível São Paulo, é nível Rio de Janeiro, nível Santa Catarina. Não espere lá para Jaboatão dos Guararapes, na expectativa de... Nada contra, hein, pessoal, Jaboatão dos Guararapes, um abraço para a galera lá de Jaboatão. Mas, pelo amor de Deus, se você vai para lá, para essa cidade, na expectativa de ganhar 30 mil reais, meu amigo, esquece, vai ganhar 30 mil em São Paulo, você vai ganhar 30 mil no Rio de Janeiro e você vai ganhar 30 mil em Florianópolis. Opa, então se prepare bem, aprenda todo o conteúdo, foque nas certificações, que eu acho muito interessante, e vá disputar uma vaga de emprego em Santa Catarina, meu amigo. Se a tua cidade não paga bem, vai para lá, porque a palestra que eu ministrei para vocês sobre profissões, sobre salário, eu sempre falei, né? Galera, vocês podem ganhar 30 mil. São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro. É uma grande possibilidade. Professor, mas eu não quero trabalhar no Brasil. Cara, vai trabalhar para a Europa, vai trabalhar para o Canadá, aprenda francês e vai para o Canadá, tá? Aprenda francês e vai...
Poxa, professor, mas por que o senhor não foi? Não fui porque eu ainda tô meio pensativo ainda se eu quero morar fora do Brasil. Mas a vontade que eu tenho era de aprender francês e partir para lá, né? Pô, ganhar 30 mil seria feliz, né? Vou chorar minhas pitangas lá em Paris, galera. Seria uma boa. 45, menos 45 graus. Então, assim, Viviane, é muito válido. Tem muita faculdade que é vendedora de ilusão, tá? A faculdade, eu acompanho o que o pessoal faz aqui da faculdade, eu garanto para vocês que a faculdade não faz isso. Eu acho que vocês podem ter uma boa oportunidade no início da carreira, ninguém aqui vai ganhar 10 mil, tenho certeza absoluta, porque eu comecei minha carreira na área de tecnologia, não comecei ganhando 10 mil, comecei ganhando, acho que na época dava 3 salários mínimos, 3, 4 salários mínimos, conseguia manter minhas contas, tá? Depois meu salário foi aumentando, o meu último emprego formal, meu último emprego de carteira assinada, eu já ganhava 5 salários mínimos. E eu falei, acho que eu não quero mais CLT para mim. Vou partir para o PJ. E aí eu fiz um bom acordo com a empresa, fui contratado de novo e eu passei a ganhar no PJ, galera. Aí eu comecei a ver vantagem. Aí eu comecei a trocar de carro, galera. Eu tava adorando isso. Aí eu comprei um carro que na época tinha 5 mil quilômetros rodados. Era um carro, um seminovo, o carro tinha cheiro de novo. Fui morar, embora eu não tenha um imóvel, fui morar num lugar que o aluguel já era um preço bem interessante, mas o imóvel era muito bom, tá? 38 salários, quem me dera, Bruno, quem me dera. Não sou juiz, não, pelo amor de Deus. Mas assim, pessoal, é a minha visão, é uma visão que eu tenho, não que as outras estejam erradas, muito pelo contrário, mas vocês têm que decidir. Professor, o que eu quero? Eu quero a segurança? Eu quero a segurança do CLT? Ótimo, cara, você não está errado, está mais que certo. Às vezes você tem família, tem filho, ou então quer constituir família. Para mim, a segurança do trabalho, aliás, a segurança que o trabalho CLT me dá é ótimo. Não, professor, eu sou novo, eu não tenho família, não sou casado. Professor, é só eu e Deus, então eu vou arriscar mesmo, vou abrir minha empresa. Cara, muito empreendedor começa assim. Não, professor, eu quero um salário maior, mas eu não tenho tanto patrimônio para poder investir, né? Então, professor, eu vou para o MEI, eu vou para o CNPJ. Tá ótimo também, querido. Vai ganhar os seus 8 mil, 10 mil reais. Tá ótimo, porque pelo menos paga suas contas, você vai trocar de carro todo ano, vai morar num bom lugar também. É uma possibilidade, galera. Vocês têm que decidir. São 3 caminhos possíveis, tá bom? Deixa eu ver aqui, pessoal. Alessandra, obrigado pela dica. A Alessandra deu muitas dicas aqui. Obrigado mesmo, Alessandra, pelos comentários e pelas dicas que você trouxe para nós, tá? Pessoal, eu vou aproveitar aqui para poder encerrar a aula, né? A gente já está próximo das 9h14, beleza? Sobre líderes, só para a gente poder encerrar nossa aula, vai ter eleição de líderes, sim, a faculdade tinha tirado os líderes, mas agora voltou. Nós vamos mandar um edital para vocês, segura um pouquinho, vou pedir para vocês um pouquinho de paciência, porque agora nós estamos mais preocupados com o reconhecimento do curso, tá? O dia que vocês chegarem na empresa e falar, nós estudamos na Facinte, né? Na faculdade Facinte, e eles falarem, nossa, é aquela que tem um reconhecimento do curso nota 5, então é para isso que a gente está lutando. Então eu vou pedir para vocês um pouquinho de paciência, essa semana ou na outra a gente vai lançar um edital sobre líderes, vão se organizando, provavelmente a gente vai definir um modelo de eleição para vocês, vai ser voto livre, ou a gente vai ver se a possibilidade de um portal, e a gente vai pedir para que vocês elejam um líder, tá? E é importante, tá, pessoal, se candidatem para líder, por quê? Porque é onde vocês começam a ficar importantes. Vocês passam a ser o hub de todas as situações com o professor e com a coordenação. Tá? Antes nós tínhamos líderes e, de fato, tudo chegava a você primeiro, né? Tudo chegava a pessoa que era o líder. E aí ela se responsabilizava em levar a informação para os demais alunos. Então isso é muito bom, beleza? Eu vejo como uma coisa muito boa de vocês exercitarem o papel de líderes, ok? Exercitem, aliás, o papel de líder, porque eu acho que isso é muito produtivo, beleza? Galera, eu quero agradecer, então, a participação de todos vocês. Professor. Oi. Fala, Ricardo. Sim. Desculpe te interromper. Claro, querido. É que não está aparecendo a aba sala de aula no portal para mim. Não tá aparecendo. Vamos lá, pessoal. Problemas do portal. Por que a aba sala de aula, de repente, some? Você tem algumas situações, tá, Ricardo? Você não conseguiu fazer a renovação da matrícula. Você não conseguiu fazer a rematrícula. Beleza? E aí, por algum probleminha financeiro ou por alguma divergência no cadastro, geralmente divergência no cadastro, tá, pessoal? Você não consegue fazer ali a rematrícula. Ricardo, vou pedir para você fazer
uma coisa, encaminha um e-mail para, vou colocar aqui, ó, secretaria@facinte.edu.br, tira um print da sua tela, coloque no e-mail, não estou conseguindo acessar sala de aula. E aí uma de nossas secretárias, Tami ou Vanessa, vai responder você, pedindo para você fazer alguma coisa, né? Ou a rematrícula, ou regularizar alguma pendência de documentação, tá bom? Pessoal, se for problema financeiro, não tem problema. Ah, professor, não consegui pagar as mensalidades dos últimos 2 meses. Entre em contato com a secretaria, explica a sua situação. A faculdade não é mercenária a ponto de falar, não, você não vai estudar mais se você não pagar. Não, não é isso. Tá? Entre em contato, explica a sua situação. Cada caso é um caso, beleza? A secretaria vai direcionar o e-mail para vocês, o e-mail de vocês ao financeiro, tá? E aí o financeiro vai fazer uma análise, vai dar um jeito de parcelar, mas a faculdade não quer que você vá embora por problema financeiro, beleza? Entre em contato com a secretaria, pede para dar uma analisada no cadastro, tá, Ricardo? E a secretaria vai responder você o quanto antes, beleza, querida? Beleza. Muito obrigado, professor. Imagina, obrigado a você. O Helson falou, meu caso hoje, professor, foi rematrícula. Exatamente, Helson, havia esquecido. E acaba despercebido mesmo, tá, pessoal? Acaba despercebido. De repente, a rematrícula passou, você não viu o prazo lá, e aí bloqueia a sala de aula, ok? Mas veja se não está disponível a rematrícula para vocês, pessoal, e aí façam a rematrícula e a sala de aula já vai voltar a aparecer para vocês, ok? O do André também foi o mesmo caso. Galera, vou encerrando a aula por aqui. Sempre um prazer ter vocês. A professora Melissa não conseguiu encerrar a aula por conta do compromisso dela com a viagem, mas na semana que vem, pessoal, é importante dizer para vocês, na semana que vem a nossa aula começa às 7 horas, tá? Então já vão se preparando. Quem tiver ainda em horário de saída ali do expediente, se puder colocar ali o celularzinho, né, no suporte, no carro, só para escutar o áudio da aula, beleza? Na semana que vem eu vou postar o horário diferente para vocês, mas é só na semana que vem. Das demais aulas, volta o horário normal, das 19h30 às 21h30, ok? Galera, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe a todos, uma excelente semana. E amanhã quero todo mundo na minha aula, que a gente vai falar de qualidade de teste de software. A gente vai falar sobre Silênio, hein, galera? Todo mundo amanhã na minha aula. Galera, mais uma vez, obrigado, boa noite, bom descanso. Deus abençoe, boa semana e até a próxima, galera. Fui, até mais.